Êxodo capítulo 2, versículo 23, pega a palavra combatente. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas que gemiam ainda sob o peso da servidão, clamaram. E do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu-os. Meus irmãos e minhas irmãs, uma pergunta que fica para nós é: quanto tempo vai durar a minha escravidão? E eu pergunto para você, quanto tempo vai durar a sua escravidão? Perceba um detalhe de escravidão. Vamos lá. Nós sabemos que subiu um rei, não é isso que a gente leu no começo? Êxodo 1. Um rei ao trono que não lembrou de José. E aí começou a oprimir o povo israelita, com medo de que o povo se rebelasse contra eles. O povo cresceu muito, o povo prosperou, e quando prospera, você já sabe, né? Levanta-se inveja e levanta-se um perseguidor. E aí o que aconteceu? O rei morreu. Mas aí o que eu quero te dizer é o seguinte: olha quanto tempo. Quando Moisés nasceu, eles já estavam sofrendo, não estavam? Moisés era para ter sido morto no rio, ou seja, já estavam sendo oprimidos. Com 40 anos, Moisés foge para o deserto de Madiã, ou seja, 40 anos depois eles continuavam sendo oprimidos. Nesse movimento, agora que eu estou lendo a passagem, já havia passado quase 40 anos, ou seja, só aí quase 80 anos de opressão, de escravidão. Quanto tempo dura uma escravidão? E eu te respondo, a escolha é nossa. O tempo depende da nossa reação. Se permitirmos, a escravidão vai durar um mês inteiro em nossas vidas. Se permitirmos, ela vai durar um ano inteiro em nossas vidas. Se permitirmos, ela vai durar 80 anos. Se permitirmos, ela vai durar uma vida inteira. Você vai passar a vida inteira sendo escravo. Depende da sua permissão. Ou pior ainda, como foi os hebreus. Uma descendência inteira. E isso vai passando de onde? De pai para filho. De pai para filho. E eu te digo, é assim que nós vemos também em nossas vidas. Isso não muda muito não, e isso aqui é muito sério. Nós vemos isso exatamente aqui em nossas vidas. Um pai que não busca a Deus, né? Não busca a Deus nunca. Aí depois pergunta, por que meu filho não busca? O filho nunca viu o pai se prostrar de joelhos diante de Deus. O filho nunca viu o pai buscar isso. Aí depois, meu filho, eu queria que meu filho fosse para a igreja, eu queria que meu filho fosse diferente. Exatamente, entenda. Às vezes a gente até reclama de certas coisas, mas é algo que nós passamos, nós entregamos, entenderam? Isso aqui que eu estou te dizendo é muito forte, muito verdadeiro. E até doloroso para alguns, mas nunca viu o pai se prostrar, a família. Aí agora, por que meu filho não vai? Pais que são escravos da bebida, pais que são escravos do adultério, pais que são... Aí passa o tempo, os filhos começam a ir pelo quê? Pelo mesmo caminho. Não estou dizendo que está determinado. Isso não está determinado não, porque nós fazemos nossas escolhas. Tem muitos filhos que escolhem um caminho completamente diferente do seu pai. Certo? Isso aqui é muito claro. Mas, sabe, não estão obrigados. Cada um faz sua escolha. Mas existem muitos casos que é desse jeito. Talvez vocês conheçam. O pai é alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra. O avô era adúltero, o pai era adúltero, o filho é adúltero. Vocês conhecem casos assim? Eu conheço aos montes, eu vou dizer para vocês. Não estou dizendo que todo caso é assim, mas existem muitos casos desse jeito. Escravos do adultério, escravos da desordem financeira. O avô deveu a vida inteira até morrer. O pai deveu a vida inteira até morrer. O filho vai no mesmo caminho. Entendeu? Aí você entendeu como é que é isso aí? Quanto tempo dura a escravidão? A tua escravidão. Depende muito da sua permissão. Quanto tempo você se permite ser escravo? Qual é a sua reação para isso? Lembra aquilo que eu dizia? Como é que começa um relacionamento abusivo, que chega até a matar o outro? Começa uma violência verbal, uma atitude desconexa, sabe, para a realidade do problema. E aí deixa passar, tá tudo bem. Não está tudo bem, entendeu?
não está tudo bem. É isso que eu estou dizendo. Você deixa, você fica escravo. Aí a próxima atitude vai ser menos ou mais abusiva ainda. Mais. Depois, mais. Vai até o nível que você permitir. Aí depois você diz, não, mas eu não permito mais. Foi permitindo, entende? Então eu te digo, olha, meu irmão, minha irmã, reaja, sabe? Reaja à sua escravidão. Reaja ao que te prende. Reaja a isso. Você não é obrigado, se sua família, toda essa situação vem a situação de adultério, você também não é obrigado a ser adúltero, você não é obrigado a ser alcoólatra, você não é obrigado a ser nada do que estão impondo para você. Ah, mas essa é a realidade, todo mundo faz, você não é todo mundo, né? Mas todo mundo faz isso, só porque você não faz? Porque eu sou diferente. Tenha vergonha de dizer não, porque eu sou diferente. Versículo 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas que gemiam, ainda sob o peso da servidão, clamaram e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Quantos como os israelitas gemem ainda sob o peso da escravidão? É ruim ser escravo, é ruim ser oprimido, humilhado pelo alcoolismo, pela prostituição, pela família destruída, pelas dívidas. Gente, não é bom. Não tem. Olha que a gente acaba entrando num caminho, perceba como nós acabamos entrando em certos caminhos que são péssimos para nós. É muito ruim ser escravo de uma prostituição. É muito ruim ser escravo e humilhado pelo alcoolismo. Humilha você, e humilha mesmo. Todo mundo tem até as brincadeiras que diz assim, né? O álcool humilha mesmo, né? Humilha, né? Você faz bobagem, fala besteira e tantas coisas. É ruim ser escravo. É ruim. Quantas pessoas estão como os israelitas depois de tanto tempo? Ó, o rei morreu e eles ainda gemiam sob o peso da servidão, da escravidão. Do fundo de sua escravidão, faça subir o seu clamor. Hoje, você se sente escravo? Hoje, não é só se sente, você está escravo de algo, de alguém, de alguma coisa. Faça subir o seu clamor do fundo dessa escravidão. Sim. Você já deve ter escutado essa frase. Paredes de hospitais já ouviram preces mais sinceras do que muitas igrejas. E é verdade, sabe? Porque nós sempre acabamos buscando a Deus em duas situações muito claras. Ou no amor ou na dor. Né? Mas para a maioria que tiver um coração mais ou menos duro para duro, só busca na dor, não busca no amor nunca. Estou dizendo, a gente busca, não que todo mundo só busca na dor. A gente busca no amor ou na dor. Mas a grande maioria só busca na dor. Está passando um grande problema, buscou a Deus. Está passando uma grande crise financeira, buscou a Deus. Está passando uma crise do seu casamento, busca a Deus. Mas eu não estou dizendo isso de forma crítica. Estou falando isso como uma constatação de verdade. Mas não importa qual é o tempo. Não importa qual é o motivo. Se você veio no amor ou na dor. O importante é que você busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Não importa se você veio no amor, não importa se você veio na dor, importa que você veio buscar o Senhor. Certo? Então, busque ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Aquele povo buscou a Deus na dor. Eles estavam esquecidos. Perceba depois, você vai perceber lá na frente, quando eles caminharam pelo deserto, que eles não tinham mais intimidade com Deus. Como eles não tinham mais intimidade com Deus, eles buscaram a Deus naquela dor, clamando. Sim, do fundo da sua escravidão, deixe subir o seu clamor. Sempre é tempo, aí você que estou falando, você que não era de caminhada, nunca buscou a Deus em nada, mas está aqui hoje, não tem problema não. Deixe aí do fundo dessa escravidão subir o seu clamor, que sua vida será transformada. Versículo 24. E aí, Geraldinho, porque esse povo não tinha mais intimidade, porque esse povo era isso, Deus não ouviu? Ouviu sim. Deus ouviu os seus gemidos. E lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para eles, olhou para os israelitas e reconheceu-os. Palavra do Senhor, Deus te ouve. Ei, Deus te ouve, sempre. O nosso pecado não ensurdece o Senhor. Não.
O nosso pecado não ensurdece o Senhor. A nossa infidelidade não anula a fidelidade de Deus. Deus é fiel e ponto. Escreve, Deus é fiel. Todo mundo escreve. A fidelidade de Deus não depende, porque para nós, às vezes, é difícil entender isso, porque a gente fala muito para as pessoas, olha, se for fiel a mim, eu sou fiel, mas se não for, perdeu também. Não é? Mas Deus permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. Ele não nega a si mesmo por causa disso. Ele é. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Então, ele é fiel e ponto. Não tem fiel, mas se não depende de nada para Deus ser fiel. Deus é fiel. Nós às vezes pensamos isso, sabe? Olhamos para a fidelidade de Deus com a nossa ótica. Não. Quando as pessoas são infiéis conosco, nós ficamos surdos aos seus apelos, né? Não, porque você não fez isso, também não vai. Então eu te digo, meu irmão, minha irmã, Deus escuta o teu clamor. Você está clamando? Qual é o clamor de libertação? Faz agora como israelitas. Levanta um clamor de libertação. Liberta-me, Senhor. Desta prisão emocional, desse relacionamento abusivo, dessa vida cheia de dívidas, dessa situação de desordem sempre, desse desequilíbrio no casamento, desse adultério. Liberta-me, Senhor, desse alcoolismo, dessa situação de drogas. Liberta-me, Senhor. Clame. Clame. O primeiro passo para a libertação é a oração sincera. Oração sincera, de todo o coração. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Fala a verdade para Ele. Se eu estou sofrendo por isso. Seja no amor ou na dor. Busque o Senhor. O primeiro passo para a libertação é o que, Geraldinho? Uma oração sincera. E qual o segundo passo? O desejo de não mais viver isso. Pegou esses dois passos, presta atenção. Oração sincera. Segundo, desejo de não mais viver isso. Você quer se libertar do alcoolismo? Deseje. Deseje não. Primeiro, ore, clame ao Senhor, Senhor, eu quero me libertar do alcoolismo. Não consigo, mas quero. E comece a alimentar no seu coração o desejo. Eu não quero mais viver isso para mim, não quero mais isso para mim. E repita todos os dias. Comece a desejar não mais ver isso. Quer se libertar do adultério? A mesma coisa. Você é um homem que está aqui, eu sinto muito forte, preciso proclamar. Desde que eu comecei a falar sobre isso, tem um homem aqui que vive no adultério. E essa palavra te tocou profundamente. E eu quero dizer para você os dois passos e você vai se libertar. Nunca mais você vai ser um homem adúltero na sua vida. Faça a sua oração sincera agora aqui mesmo diante de Deus. Senhor, me ajude, eu não tenho conseguido me libertar. Isso é uma prisão que me vem há tantos anos e acabo fazendo até o mal que não quero. Pode dizer a Deus a verdade do seu coração, sabe? E diga, e comece a alimentar no seu coração o desejo, não mais viver isso, eu não quero mais ver isso, eu não desejo mais viver isso na minha vida. E nunca mais você vai voltar para o adultério. Bloqueie todos os números, e depois de bloqueie primeiro, para que a outra pessoa não tenha acesso a você. Bloqueie. Depois, apague todos os contatos. Se liberte. Tome posse. Oração sincera, desejo não mais ver isso. Escreva, eu não quero mais ser escravo. Talvez de dívidas, talvez de desordem financeira, talvez de adultério, talvez de drogas, talvez de alcoolismo, não sei qual é a sua situação, mas diga, eu não quero mais ser escravo.